Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast Fala Pública. Eu e o nosso querido Pietro aqui estamos iniciando os trabalhos de 2025 com muita força, muita garra e com certeza com grandes convidados. E temos aqui hoje uma excelente, uma das maiores advogadas do Brasil, né, Pietro? Doutora Marisa Gáudio. Poxa, com certeza, Flavinha. Mais uma vez a gente trazendo um nome desse aí de peso, né? A nível nacional. Isso aí. Mais uma mulher aí empreendedora, de muita fibra, muita garra e quebrando tabus. Após 80 anos lá de estrutura da CAARG, ela vem assumindo cargo na presidência, nunca ocupado antes por uma mulher. Pô, parabéns, né? A gente tem que bater palmas, essa tira onda. Pessoal, doutora Marisa Gáudio, para quem não conhece, é uma das grandes advogadas do estado do Rio de Janeiro, sócia do escritório Gáudio Advocacia, especialista na área de família, tem uma trajetória maravilhosa na OAB, ao longo desses anos advogando muito, muito em prol da área de família e da mulher também, e que nos traz hoje uma experiência, uma bagagem ímpar. Marisa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. E antes de fazermos as primeiras perguntas, eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa sua trajetória. Por que você escolheu a advocacia? Por que você se tornou essa advogada tão combativa e tão guerreira? Bom, para mim é uma honra saber que é no primeiro podcast do ano. Eu fico mais honrada ainda de estar estreando aqui o ano com vocês, que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. É muito importante essa comunicação, essa forma de comunicação para as pessoas. É um papo sempre muito descontraído, muito bacana. A minha trajetória, né? Como é que eu cheguei no Direito das Famílias, na verdade, começa cedo, quando eu era criança, no divórcio dos meus pais, né? A gente costuma falar filhos do divórcio, hoje eu lido com filhos do divórcio. E é interessante que os psicólogos falam muito que ou você tem aversão a isso, porque você passou por isso, ou você se dedica, né? E foi o que aconteceu comigo, eu me dediquei totalmente. Eu gostei disso, na verdade, não sei muito como foi, mas eu vivia no fórum entre meus 8 e 9 anos, porque meus pais tiveram um divórcio com litígio muito conturbado, muito difícil, muito conturbado, e eu falei pro meu pai que eu queria fazer isso. Falei, quero ser isso aqui, eu quero advogada dele, quando crescer. Você teve uma experiência positiva com a advogada dele no divórcio. Na verdade, sim. Era uma experiência negativa do divórcio. Que eu estava vivendo pessoalmente, né? Mas aquilo, de alguma forma, me encantou. E assim, aí, lógico, o tempo passa, né, e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça. E também de uma coisa que a gente brinca lá em casa, que meu pai, sempre que ele brigava com meu irmão, que hoje é meu sócio, eu ia, ele falava nada, eu ia também junto. Ele falava, tá fazendo o que aqui? Tipo, dele. Acho que ele não foi entrando, entendeu, gente? E aí eu comecei... De fato se tornou. De fato, e o Ronaldo veio depois, né? Ele é mais novo que eu, também fez direito depois de mim. E hoje a gente trabalha junto, né? Que legal, parabéns. Tem um vínculo, óbvio, afetivo muito grande entre a gente, por isso a gente também trabalha junto. Tem suas dificuldades, mas também tem uma parte muito bacana, né? Da gente se ajudar e tá sempre em contato. Então, o Direito das Famílias foi sempre... eu não me lembro de ter feito outra coisa, assim, eu já fiz outras audiências, já ajudei no escritório em outras áreas, mas nada que tenha puxado, assim, pelo coração. Eu gosto muito do que eu faço, prefiro muito mais o consenso do que o litígio. Eu não gosto ninguém gosta do litígio, mas eu digo assim, como profissional me dou melhor, consigo fazer mais acordos, trabalho com mediação, né, arbitragem, práticas colaborativas, porque, assim... Não há uma forma só de você resolver conflitos, né? A gente chama de justiça multiportas. Tem várias formas para você chegar naquele fim. Entrar com um processo é uma das formas da gente resolver um conflito, né? Marisa, me fala aqui, dentre essa sua experiência ao longo dos anos, o que mais te marcou como advogada? Qual foi o processo que dali, você startou outras facetas do direito? Qual foi o processo que mais te marcou na área de direito de família, né? Além da família, além da sua família, né? Que com certeza... Muitas coisas depois a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Que você vai tendo ganchos, né? Da minha forma que os terapeutas falam, os psicólogos, psicanalistas, e eu vou lembrando de coisas realmente, porque que hoje eu trabalho com isso. Você tem uma explicação, né, realmente para isso, mas o processo que não da minha família, que me marcou muito, foi uma dupla maternidade. Há muitos anos atrás, se não me engano, 2007, duas mulheres me procuraram, eram casadas, e elas queriam ter um filho, né?
E aí, elas fizeram isso através de uma coisa que se denominou inseminação caseira. Hoje é mais conhecida, a jurisprudência já fala sobre isso, mas na época não. Que interessante. Então, às vezes as pessoas não têm condições financeiras de procurar uma clínica de fertilização, né? Então, foi dessa forma que o material genético de um homem introduzido em uma das mulheres, né? E elas fizeram isso com uma seringa. Nossa. Caramba. E depois eu descobri um mundo sobre isso. De uma forma bem caseira. Bem caseira. E aí, eu falei, pô, como é que eu resolvo isso, né? Como que eu levo isso ao judiciário, né? Fato novo. Eu já trabalhava com direito homoafetivo na época, né? Mas não sabia como que eu ia levar isso para que o juiz entendesse que as duas tinham o direito de ser mãe. Porque uma ia ser a mãe biológica e afetiva, a outra mãe afetiva. E uma mãe não era melhor do que a outra, mais importante que a outra. Sim. Mas o judiciário estava vendo isso, né? De uma forma diferente. Eu lembro que eu liguei para Maria Berenice Dias, que é a nossa diva aí no direito homoafetivo, ela que cunhou, inclusive, esse termo, porque homoafetividade se traz no nome, as palavras têm poder, né? O afeto, né? E homossexualidade é a mesma coisa, só que o sexo fica mais evidente. E a gente precisa entender que é o afeto entre as pessoas. E é o afeto que forma as famílias. Hoje, a jurisprudência vê o afeto como vínculo importantíssimo. Você tem duas mães, dois pais, uma certidão de nascimento, não necessariamente são pessoas homoafetivas, mas pode ser uma mãe e uma madrasta, a mãe morreu, ficou madrasta. Tem uma amiga que tem justamente a mãe e a madrasta na certidão de nascimento dela, e o pai. Entende? Às vezes um padrasto, enfim, são situações que podem ocorrer por afetividade. Então, hoje o afeto tem, pode-se dizer, o mesmo peso que a biologia. Isso é muito bacana. Muito interessante. O IBDFAN é muito pioneiro nessas coisas, eu adoro. Por isso que eu amo o direito das famílias. Só abrindo parênteses, IBDFAN, para quem não conhece, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. E a gente até fala famílias, direito das famílias, justamente para mostrar que são várias famílias, vários tipos de família. A Constituição Federal protege todas as famílias e nenhuma família é mais importante que a outra, né? A gente viveu um tempo onde o casamento era a forma mais importante, e a sociedade via o casamento como, muitas vezes, a única forma, né, de formar família. E não é isso, né? E a gente foi evoluindo nesses conceitos, né? A gente for olhar bem lá para trás, a gente vê o patriarcado, né, e o machismo que estrutura a nossa sociedade, assim como LGBTfobia, como o racismo, são estruturantes realmente da nossa sociedade. E aí as pessoas começaram a pensar um pouco fora da caixa. Berenice, desculpa, Dias, ela entrou justamente nessa sua questão. Então, aí a Berenice, eu liguei para ela, falei, Berenice, já fez algum processo? Sim, ela fiz um. E como é que foi? Não, porque aí ela estava numa festa e aí teve um relacionamento com o cara e depois teve isso, aí mas não era a situação. Aí eu conversei com a minha cliente, ela disse, doutora, eu não quero falar isso, porque vão dizer que minha mulher me traiu. Né? Nossa. Aí eu ainda falei para ela, não, a gente estava debatendo o assunto, né? Lógico que você não queria levar ao judiciário nada que não fosse verdade. Claro. A gente estava debatendo, que eu falei, olha, o caso que eu já vi foi esse aqui. Eu comecei a pensar outras formas. E aí, também debatendo com outros amigos, assim, eu falei, pô, vamos fazer uma escritura declaratória. Presta atenção, gente, estou dando aqui o caminho das pedras. Uma escritura declaratória dessa entrega de material genético, dessa doação de material genético. Então, levei o cara, estava quase indo embora, era um amigo que estava de passagem, ia para Minas. O cara e as duas mulheres, né, o homem e as duas mulheres. Foram ao cartório. Fomos ao cartório, lavamos a escritura onde ele dizia que doava para o casal material genético dele e que não queria ser pai. Aí, os advogados podem me perguntar, pô, mas esse cara é o pai biológico e se a qualquer momento ele quiser ser o pai... Sim, ele pode pedir uma investigação de paternidade, aliás, com esse documento diz que é ele mesmo. Claro, só que ele não quer assumir a paternidade. Isso é que era para mim, e era realmente, na verdade é isso, que é dificultador para os juízes, porque tem uma preocupação de estar lesando a criança. Exato. Mas aí eu fiz o paralelo. Numa clínica de fertilização tem pai. Sim. Mas lógico que o método é diferente. Juridicamente mais seguro, porque se sabe que aquela pessoa foi ali, assinou um contrato e doou realmente. Aqui pode ser alguém querendo se esquivar, mas aí tentei fazer com a escritura uma forma de dizer, olha, essa é a vontade dele. Isso. Igual ele doasse para desconhecido. Isso aí. E eu consegui. E o juiz, na época, não vou dizer, não, pode dizer quem, foi muito interessante. Isso que é bacana, você ter um relacionamento de você ser uma pessoa, assim, respeitada, né? Porque ele mandou uma mensagem para mim de WhatsApp na época e falou assim, estou saindo do cinema com meu filho, fui ver Batman Lego. Precisa tentar lembrar qual é a época. E no Batman Lego tinha uma questão de dois pais, eu acho. Do Robin, se não me engano.
Mas tinha uma questão dessa de multiparentalidade. Aí ele falou assim, agora eu entendi o seu caso. Você vai gostar da sentença. Sim, mano. Que maneiro. Quer dizer, o juiz, Muito legal. muito sensível à causa, sai de um cinema com o filho pensando no processo. E assim, muito bacana, porque eu já tinha despachado, já tinha explicado, e era novo. É. Eu tive que explicar pro MP também, isso foi o primeiro. Depois eu fiz uma multiparentalidade com 2 mães e um pai. Aí nesse caso era um amigo também, mas ele queria a paternidade. Uma das mães não queria. Aí eu falei, olha gente, aí a gente tá lesando a criança. Aí é diferente. Ele não Quando tá não há doando, ele quer... consenso, Quando ele se manifestou querendo participar da família, essa criança tem um pai. Sim. E ela já estava inseminada. Então assim, né, tinha essa questão. Eu falei, vocês voltam pra casa, vocês pensam o que vocês querem fazer, eu só faço se for dessa forma, eu não vou fazer aqui. Você resolveu essa situação da doação caseira? Como é que você conseguiu levar para dentro do judiciário essa questão da doação caseira, uma coisa que era inédita naquele momento? Nós não tínhamos uma história ainda no judiciário, né, Pedro? Sim. Eu nunca tinha ouvido falar, naquela época, de uma Também não doação tinha. caseira de material genético. Como é que você chegou a uma sentença favorável a essas Então, mulheres? Assim, eu acho que esse documento, para mim, foi super importante fazer essa escritura declaratória. O homem nem apareceu na audiência, não foi chamado, nada, né? Mas a cabeça do juiz estava muito aberta para esse entendimento, tá? O MP ajudou muito também. E a gente, óbvio, tem que despachar, juntei muitas coisas comprovando ali o afeto entre eles e fazendo esse paralelo. Eu fiz muito esse paralelo com o que já existe através dessas clínicas especializadas, entendeu? Tentando mostrar que seria a mesma coisa, embora eu sei que tem uma insegurança diferente, claro que é, né? Mas a gente conseguiu. E no caso da multiparentalidade, a mesma coisa. Inclusive, nesse caso, eu lembro que a cota do MP foi muito boa, foi muito legal, né? A gente conseguiu também a sentença. Eu já tinha um caso para apresentar antes, falei que já tinha ganho, foi outro magistrado, mas conseguimos também. Hoje está mais comum, né? Mas, óbvio, eu até falei outro dia sobre isso numa reportagem, e as pessoas muito preocupadas com essa questão jurídica, porque, assim, tudo você tem uma... Assim, as leis não são... As pessoas precisam entender que a gente faz as leis, né? No país se faz as leis, buscando dar segurança para as pessoas, regulamentar as situações. Mas a gente não pensa na má-fé, não tem como você prever tudo que pode acontecer de diferente. A gente, né, parte do pressuposto que está regulamentando para dar segurança. E muitas das vezes, assim, nem é má fé. Às vezes é aquela sensação de você ter, sabe, pensado novamente, sabe, cara, será que vale a pena? Eu ia te fazer essa pergunta porque se essa pessoa, eu não sei se o doador desse caso era amigo ou não era amigo, foi uma pessoa que depois viajou. Mas eu tive uma experiência quando, há muitos anos atrás, foi doação, na verdade foi doação, desculpa, foi adoção. E aí foi adotar, tudo ótimo, a menina ficava na creche e tal, e aí essa minha tia fez a adoção dela, a mãe autorizou, porque não tinha condições naquele momento, deixava no orfanato e tal. E aí depois que tudo processado, porque é uma dificuldade danada, o juiz bota empecilho, bota dificuldade, parece que, assim, e não é errado não, Flavinha, porque se fosse muito fácil, as pessoas iam querer, depois deixar de querer. E quando efetivamente aconteceu, ela começou a reconhecer, não, olha só, parece que tinha perdido, a sensação de ter perdido a filha, sabe? E aí começou a correr atrás de novo para tentar reverter. E aí a interpretação do juiz, eu não sei como é que funciona de fato, se tem algum amparo legal, mas ela já era filha adotiva e depois tentou desfazer. Reverter o processo de adoção. E aí, uma estratégia muito bacana da pessoa foi acolher a família. Acolheu a mãe, falou assim, eu não tô roubando, tá aqui a hora que você quiser. Parecia que estava tomando, sabe, a filha. Então, assim, na minha cabeça, isso é um pouco complicado, assim, e às vezes não é má fé, às vezes realmente a pessoa se arrependeu, o lado afetivo que naquele momento não estava tão aflorado, ela voltou. Isso acontece muito, Marisa? Adoção é diferente disso que né, do que eu tô falando, né? São institutos diferentes, da minha especialidade nem é de adoção, apesar de você ver com o direito das famílias, ele tem muitas vertentes. Eu lembro da Silvana, que é nossa amiga, né? Silvana do Monte Moreira, que é especialista em adoção, e eu aprendi muitas coisas com ela, né? E o que acontece muito, infelizmente, nesses processos de adoção, as pessoas querendo muito, eu acho que eu tô exagerando, né? Que aconteça muito, mas acontece. É a reversão, assim, ao contrário, né? A pessoa quer devolver, não se devolve, a criança não é uma coisa. Né? Então, assim, quando você fala que o juiz coloca empecilhos, o que eu vejo no processo de adoção? Existem muitos cuidados que são muito necessários, só que existem prazos
no Estatuto da Criança e do Adolescente que não são respeitados. Então, demora muito. Quando é para ser rápido. Entendeu? Então, assim, tem essa questão de você buscar se dentro da família biológica, tem alguém que queira ficar com a criança, tem muitas coisas. A Silvana trabalha com uma coisa chamada busca ativa, que é quando você busca alguém para adotar, ela fala sobre, divulga, né, tal, não divulga foto, mas divulga que está querendo, que às vezes você se inscreve num cadastro de adoção num lugar X, entendeu? E aqui pode ter alguma criança dentro daquilo que você mais ou menos queria, porque às vezes as pessoas querem entre uma determinada idade, né? É meio estranho isso também, parece que é meio vitrine, a criança na vitrine, mas não é isso, é que às vezes a pessoa não quer pegar uma criança maior porque acha que vai ser difícil se adaptar, então as pessoas pedem muito bebê, né? Algumas pessoas não querem falar que é adoção. Então, tem várias questões, eu não estou aqui julgando. Mas isso tudo interfere no tempo que você fica nessa chamada fila de adoção, né? E o que você falou sobre a pessoa voltar atrás, a adoção é um ato jurídico perfeito, né? Você passa a ser seu filho. Então, a certidão de nascimento diz o nome dos pais adotivos e não tem outro pai naquela certidão. Os registros da criança que mostra que teve adoção. Pode até ser feita alteração do nome, né? Sim, bem bacana. Entendeu? Então, assim, não é para reverter. Não sei se no meio do caminho, antes do processo ter chegado ao fim, né? Sim. Então, assim, e tem várias situações, várias opções de você começar a criança a conviver final de semana, passar festas, para você ver se é isso mesmo. Então, assim, aí eu tô criticando até quem a gente fala devolve, né? Acho que é muito ruim, né? Não é você, eu não gostei desse produto, vou na loja trocar. Ô Marisa, você, ao longo desse processo, obviamente que te marcou na carreira jurídica, você adquiriu muita experiência também no lado do direito da mulher, que você acabou de falar, foram 2 clientes que te procuraram. O que você pode trazer para a gente de experiência em fato justamente dos direitos das mulheres? O que você já trabalhou que você diz assim, não, isso daqui foi um grande orgulho, um grande marco da minha vida, na minha carreira jurídica. Fala pra gente. Assim, eu cheguei à pauta da mulher sem buscá-la, né? Eu busquei a pauta de direito afetivo antes da pauta da mulher. Olha que interessante. Eu entrei na OAB em Teresópolis, 2000... Eu falei 2007, 2017 que eu queria falar, dessas mulheres. Tá. Eu cheguei na OAB entre 2007 e 2009, por Teresópolis, né? Eu tinha um namorado à época que falava, não sei o quê, porque você tem que fazer isso, aquele era todo... Ele trabalhava com política, eu detestava, achava que nada a ver. Eu trabalhava no Rio, falava, não tenho tempo para isso, ficava descendo e subindo. E aí o presidente da época, da OAB Teresópolis, vai e fala com ele se podia me convidar, como é que eram os tempos, né? Um cara que eu adoro, tá? Foi a pessoa que me levou para a OAB, mas ele sabe que eu falo isso, que é verdade. E aí eu fui lá conversar com ele, não quero, queria que eu ingressasse na OAB Mulher. Não sei fazer isso, não tem nada a ver com isso, eu trabalho no Rio, não tenho tempo, não sei o que. Só que eu trabalhava 3 vezes por semana, tinha 2 dias, só que eu já trabalhava com a doutora Inês, a doutora Inês era a juíza da infância e juventude em Teresópolis, e eu trabalhava como comissária voluntária lá, então eu já trabalhava com adolescentes nessa época. Que legal. Adorava. Aí eu falei, não tenho tempo, aí ele falou, não, você só precisa no dia 8 de março entregar flores na porta do fórum. Então, assim, eu amo o Jefferson, falo que ele é meu padrinho na OAB, mas isso era da época, né? E ele queria atrair pessoas novas e foi legal. Aí eu resolvi entrar. Logo depois a presidente da OAB Mulher quis sair, ele quis me nomear, fiquei desesperada novamente. Acabei aceitando. E uma coisa que me marcou muito, porque nessa época eu ainda não estava aqui no Rio, né, Flávia, onde você me conheceu. O Felipe, que é meu padrinho também, político Felipe Santa Cruz, o Felipe não era presidente da OAB ainda, foi antes disso, né? O presidente era o Adi Damus. E aí eu assumi a comissão da mulher e entrou uma secretária, porque lá tem secretaria da mulher. Aí entrou uma secretária que era advogada. E ela falou assim, não, se eu sou advogada, eu vou à OAB, vou procurar a OAB para fazer parceria. E eu aprendi muito com ela. Que legal. Então, Poder executivo. Poder executivo. Isso me marcou muito, porque eu aprendi muitas coisas sobre violência doméstica, como tratar mulheres vítimas de violência, todo o aparato que tinha no município para isso, e era muito bacana. E eu comecei a fazer tudo em contato com ela. E aí eu fui crescendo. E aí a gente vai parte da gente, a gente percebe. Então, eu sou uma feminista tardia, sabe? Acho que todas nós, se você está trabalhando, você deve isso à luta feminista, né? Então, assim, a gente sabe disso. Algumas pessoas nem sabem, né? Você vai aprendendo essas coisas, você vivencia sem saber como que você chegou a isso. A gente tem que aprender da nossa história, né? Então eu sempre falo que a gente tem que honrar as mulheres que vieram antes para que a gente estivesse aqui agora
e preparar também o futuro para as outras. Sim. E foi isso que a gente tentou fazer É. durante algum tempo na OAB. Então, isso foi uma das coisas que me marcou, foi a minha entrada na OAB, foi isso em Teresópolis, né? E depois no Rio foi durante a gestão do Felipe, ele ter me dado a possibilidade de andar pelo Estado, né? Eu lembro uma situação que a gente estava lá, que eu recebi uma homenagem da Câmara Municipal, ele foi, no discurso dele, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou assim, o que leva uma mulher a acordar todos os dias e ir para lugares que muitas vezes nem querem que lá ela esteja. Já comecei a chorar. Porque eu me lembro de toda a minha trajetória, que a gente rodou esse estado todo, porque aí ele falou, Marisa me pedia, eu quero... Então, você pode ir, mas eu não tenho carro, não tenho... Então, a gente acabou tendo uma van, lembra disso? Nessa van, iam várias mulheres para vários eventos. E assim a gente foi estimulando a criação da OAB Mulher em todas as seccionais. Da OAB. Quase todos os municípios têm seccionais, não, subseções. Seccional é aqui. Então, a gente foi estimulando, né? Tem subseção que engloba 2 municípios. Então, a gente foi estimulando isso nas 63 subseções. E a gente criou aí um movimento, sabe? Uma rede muito bacana da OAB Mulher nessa época, que culminou na gente depois ter até uma diretoria de mulheres, também foi a primeira diretora de mulheres da OAB-RJ, que a gente entendeu que ter uma diretoria era mais importante. Aí veio a paridade de gênero, que a gente também... Aí Felipe era presidente da OAB Nacional, e a gente conquista essa paridade de gênero, foi uma luta danada. Uma votação que a gente gritava, foi no meio da pandemia, né? E aí a gente passa a ter a obrigatoriedade de ter a divisão dos cargos 50% para homens e 50% para mulheres. Que até então esse sistema todo da OAB não existia. São muitos marcos, é difícil a gente falar uma coisa. Marisa, é interessante que você traz para a gente essa sua experiência da OAB Mulher e também essa sua experiência jurídica, porque muita gente acha que a OAB ela é aquela caixa fechada e que não atende à sociedade, né? E muito pelo contrário, Pietro. Eu lembro que ao longo da pandemia começaram a pipocar os casos de feminicídio, violência doméstica, que até então... que até então apareceu... não eram vistos, né? Ou então não eram declarados, eram velados e ninguém sabia. E durante a pandemia foi o momento que eu acho que a OAB mais se sobressaiu diante de todas essas lutas do feminicídio. E aí eu queria falar, Marisa, quais são as políticas públicas que você hoje acha que são, assim, fundamentais justamente no combate a esses crimes? Que a gente tem a violência doméstica, a violência contra a mulher, que muita gente acha que é só física, Pietro. Não. E não é. A gente tem várias outras vertentes de violência. O crime de stalker, que ninguém nunca, jamais poderia ouvir falar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas políticas públicas de violência que você já trabalhou na superintendência de idoso, e a violência da mulher idosa também, que é uma coisa que ninguém nunca ouve falar. Participou da comissão de mulheres durante um bom tempo também. Não, fui presidente de Teresópolis, depois fui presidente da Comissão do Rio, depois diretora de mulheres, e a Rebeca foi a presidente da Comissão da Mulher. A gente continuou com a comissão. E deve ter lutado bastante. E a gente chama de OAB Mulher, em todo o país, essa comissão se chama CMA, Comissão da Mulher Advogada. Para nós é a OAB Mulher porque ela foi a primeira a ser criada antes do Conselho Federal, nos anos 80. Fala pra gente. Então, assim, eu acho que políticas públicas, a gente precisa ter em mente que o Estado e as prefeituras precisam se preocupar com informação. Porque se a gente quer desconstruir o machismo, e a gente precisa desconstruir para poder construir outra coisa, a gente precisa melhorar essas questões, né? Nas pessoas, a gente se construiu com essas questões, todos nós, mulheres também, né? A gente vem de muito tempo sendo acostumado com certas posturas. Por exemplo, você está num grupo de WhatsApp, aí um amigo coloca uma besteira, né, sobre uma mulher, e de repente você não responde, você não ri, não bate palminha, você por que você não está se manifestando? É um machismo que também te pressiona. Entendeu? Que a nossa sociedade, ela faz isso com ambos, né? Sim. Então, eu acho que o poder público precisa se preocupar em informação, porque é através da informação, da educação, que a gente consegue mudar alguma coisa, mas é um trabalho que é lento. Então, a gente faz muita palestra, capacitação, né? Pela OAB Mulher, a gente fazia muito isso para a sociedade, como você fala, a gente junto, né, com o poder público. Na Caixa, eu até criei eu e a minha diretoria, a gente fez alguns projetos, a gente tem, por exemplo, o auxílio
proteção à mulher advogada só posso criar para a mulher advogada, né? Então, a mulher que sofria violência, sofreu alguma violência doméstica, ela tinha como, através de um auxílio na Caixa de Assistência, ter um dinheiro para poder sair de casa. E isso é muito importante. As pessoas, às vezes, acham que a violência escolhe classe social. Exatamente. Mas uma advogada que entende como é que ela passa por isso. Até relatos a gente já não escuta de colegas advogadas que, durante a pandemia, elas se declaravam durante as nossas reuniões online, Pietro. E era muito triste, né? Porque a violência, gente, assim, ela muitas vezes, a gente conhece pessoas que fazem as coisas, sabem que estão fazendo, e pessoas que não sabem que elas estão praticando, sabe? Porque, por exemplo, você pode estar numa reunião comigo, com a Flávia, e de repente você me interrompe quando eu tô falando, isso é errado. Mas você não sabe. Aí a gente fala pra você, pô, Petra, não é assim, não interrompe. Mas é mais fácil você me interromper do que interromper um homem. Estudos mostram isso, entendeu? E não Ele tá inventando. porque é o costume. Né? A gente lá no conselho da OAB, quantas vezes a mulher dá uma ideia, qualquer reunião, a mulher dá uma ideia e não é muito ouvida. A mesma ideia, tu passa pro cara. Eu fui uma reunião no tribunal uma vez, gente, mais uma vez sem dar nomes aqui, como presidente da Caixa, e só tinha homem na sala. Rafa estava até comigo como uma advogada da Caixa, tinha uns outros advogados que eram advogados do processo que a gente estava discutindo, que era da Caixa. O juiz falava ali com os advogados, eu fiz assim, timidamente, umas 3 vezes. Na hora que ela vai falar realmente uma questão, assim, que eu tinha que decidir, eu falei, bom, se a Caixa não puder falar, porque quem representa a Caixa que sou eu. Sim. Eu já levantei a mão 3 vezes. Ele, que isso, doutor? Não, que isso não. Eu não consegui falar até agora. A presidente sou eu. Se eu não falar, não vai acontecer. Olha. Aí você tem que falar assim, aí você é antipática, né? Você é agressiva. Pessoa... Tá nervosa? Não, doutora, isso aqui não aconteceu. Como que não aconteceu? Eu tô dizendo que tá acontecendo. Ainda tá dizendo que eu me tô mentindo? Olha. E bem importante essa louco isso, desse né? benefício, porque a gente conversa muito sobre essa questão da violência contra a mulher. E um dos fatores, assim, que toda vez a gente escuta relatos é porque a mulher não sai de casa porque ela depende financeiramente, porque ela tem a dependência. E na verdade, às vezes até não. Mas ela fica, pelo fato de a gente vindo uma criação conservadora e machista de fato, já fica até embutido na cabeça da própria mulher às vezes, e ela, para se desprender disso, isso é bem bacana, bem legal. Falar que através da OAB Teresópolis, quando eu comecei meu trabalho, eu comecei a ver o nome das coisas que eu não sabia que tinha nome. Né? E eu falo sobre isso porque eu acho importante dizer para as pessoas, para dar um exemplo pessoal. Eu sofri violência psicológica e moral com um companheiro meu. Então, assim, e eu percebi na OAB. Eu percebi ali, as pessoas vão dizer que a OAB separa as pessoas, não é isso, tá? Mas foi ali que eu comecei a ver que não, isso aqui tá errado, não tem que aceitar isso. Porque a violência física, ela te marca. E assim, e você é como se você não tivesse como negar e tal. A psicológica, ela é muito silenciosa. Que pior. Sabe? É o tipo matar na unha. Então, assim, e ela vai aumentando. E ela pode chegar à física. Às vezes, geralmente chega. E pode virar um feminicídio. Então, muitas vezes, as autoridades não dão a devida atenção à violência psicológica. Não querem registrar, né? E a Lei Maria da Penha coloca a violência psicológica como violência. A violência patrimonial, a violência sexual. É um casal, estão casados, quero ter relações sexuais, a mulher não quer, o homem obriga. Não pode. Mas é casado, mas não pode. Então não pode obrigar. Entendeu? São circunstâncias que as pessoas imaginam por conta da nossa história patriarcal que, pelo amor de Deus, isso daqui é normal, tapinha não dói. A família não apoia, muitas vezes. E o que eu ouvi, e eu acho que o Pietro e a sociedade sempre ouve, é o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, a gente vê aquela situação e fala assim, caramba, a gente vai se intrometer, não vai fazer. Aí o cara vai lá, se mete no meio da confusão. E aquela violência, e aí a sociedade te traz aquele freio, te puxa e fala assim, não se meta. E aí, hoje, graças à nossa tecnologia, você pode filmar, você pode mandar para quem você quiser. Então, o registro das violências hoje, tanto a violência física... É difícil de você provar, justamente porque geralmente você não tem a genética é isso que você prova. Então, quando a sociedade te puxa, você fala assim, caramba, eu vou contar com quem? Qual é a minha rede de apoio? E a mulher geralmente fica desacreditada. Exatamente. A primeira coisa... De cara acham que ela... Que ela não, mas a primeira coisa que a sociedade vai fazer é o julgamento da mulher. Principalmente na rede social. Principalmente na rede social. Você vê aquele caso, pegar aqui o caso do Neymar, sem comentar especificamente, até porque eu não sou advogado do caso, eu nem poderia comentar.
já teve o desfecho. Mas só para fazer o recorte de quando aconteceu, quantas pessoas julgaram a mulher porque ela saiu daqui e foi para lá? Assim, mas ninguém julgou ele que ele mandou para lá uma mulher que ele nem conhecia. Isso ninguém falava. Falava que como que ela vai para lá? Tipo, ela tá querendo... O que ela tá querendo? Tá querendo... Você vai pensar, tá querendo o quê? Tá querendo uma violência? Não, ela tá agora falando isso porque quer ganhar destaque. Com violência? Quem quer ganhar um destaque? Assim, eu conheço ela, não vi o processo, mas eu só acho que a gente tem a gente naturaliza a violência como se fosse, sabe? Coisa comum. E que a mulher estivesse exagerando sempre. Pode acontecer, pode. A Lei Maria da Penha é usada equivocadamente. Às vezes acontece uma denúncia que não é verdade. Sim. Agora, pega o número de violências, as denúncias caluniosas, né, que se chama, do que é verdade. Até porque esse número é muito maior das que são realmente verdadeiras. E isso, a gente sabe, como você tinha falado antes, que é uma subnotificação. Que muita gente não registra. Não, e tem vergonha. Tem vergonha. Aliás, eu tô aqui falando que eu sou violência psicológica, eu nunca denunciei. É o julgamento, entendeu, Marisa? E eu queria te perguntar, é o seguinte, nós hoje temos uma legislação que ainda necessita de aprimoramento. Nós estamos muito aquém das nossas demandas como mulher, né, na sociedade, dos crimes, mas nós estamos evoluindo em alguns aspectos. O que falta na nossa legislação que você acha que, poxa, isso daqui se aumentasse, por exemplo, a pena, ou se isso realmente se tornasse crime, seria mais favorável para as mulheres? O que você acha? Olha, eu sinceramente, não sou criminalista, pode ter alguma coisa aí relativo ao feminicídio que a gente possa ainda discutir, embora teve uma alteração recente, que eu já achei boa. Mas assim, a Lei Maria da Penha é a considerada a terceira melhor lei no mundo nesse tema. Interessante. A lei é muito boa, muito ampla, sabe? O que a gente precisa é o enquadramento disso. Por exemplo, você tem uma medida protetiva, que já é muitas vezes difícil, mas digamos, a mulher consegue uma medida protetiva. Como é que você protege essa mulher do cara ir lá fazer alguma coisa contra ela? Porque é isso que as mulheres têm muito medo. Eu vou denunciar, ele vai vir contra mim. E que muitas das vezes não acontece, né? Mas acontece muitas vezes. Eu tenho um irmão de um grande amigo nosso, né, que trabalha na Patrulha Maria da Penha. E eu vivo batendo palminha pra tudo dele no Instagram. Porque assim, é difícil. Ele já passou por situações de ficar, ele, por conta própria, tem que ficar esperando ver se o cara ia aparecer. Entendeu? Mas o cara é dedicado, ele é dedicado. Mas o efetivo da polícia não dá conta. Então, eu acho que nosso caso não é a legislação. É a forma de aplicabilidade entendeu? É a estrutura, é o Estado. É destinar dinheiro para isso. Você falou de política pública. A gente precisa orçamento. De orçamento. Eu estava falando de educação, informação, e orçamento destinado à educação e informação, destinado ao combate, à proteção. Entendeu? Então, justamente sobre esse aspecto que eu falo, Pietro, que é interessante que você capacite a sociedade para que ela tenha, primeiro, informação de onde recorrer. E aí eu não falo só da mulher, eu falo da criança, do adolescente, do idoso, mas a capacitação, a informação, você formar pessoas dentro das instituições públicas, levando uma simples palestra, né, um simples projeto, mas para que elas tenham a informação, que elas saibam que elas têm proteção, tem a lei protege, porque muitas vezes, Pietro, eu vivo muito isso na política, a falta de informação. As mulheres não têm essas informações, elas não sabem quais são os seus direitos abrangidos da Lei Maria da Penha. Flávia, às vezes a rede não funciona. O que a gente buscou muito fazer na OAB, que tem essa rede, fazer sempre a ligação da OAB com o poder público. Você me lembrou que eu trabalhei na pauta do idoso no Estado, né? Na delegacia do idoso, lá em Copacabana, que é a única que tem, é uma porta de entrada para o idoso enorme. Tem processo pra caramba, procedimento lá, né? E muitas vezes eu fui lá conversar com o delegado da época e tal, e as pessoas às vezes vão lá pensando que resolve lá e não resolve, mas é uma porta de entrada para o idoso. Então a gente estava até tentando fazer, depois eu saí, um convênio para ter estudantes de psicologia, sabe, atendendo para dizer, não, vai para cá, vai para lá, entendeu? Serviço social, comunicação. Na minha época, eu já, de escritório, quando eu advogava, já tinha um convênio de todas as delegacias, assim que elas foram estabelecidas, as delegacias legais,
foram colocados convênios com assistência social, psicólogo, para o primeiro atendimento. Por quê? Porque hoje você chega numa delegacia, Pietro, primeiro que é um ambiente que já te dá medo. Pesado. Exato. A mulher... O advogado não quer ir. Não. Entendeu? A mulher, para ela ir a uma delegacia, fazer um registro de ocorrência de uma violência, já é algo terrível e temido. Por quê? Ela vai com quem? Quem é que vai acreditar nela primeiro? Começa por aí. Uma coisa que a gente lutava, e eu ainda vejo que as pessoas que nos sucederam continuam lutando, é que quando você não tem delegacia da mulher, que na delegacia comum você tem uma sala específica, apropriada para policial específico. Pois é. Interessante. E aí, veja bem, escuta o que eu estou te falando. Você chega numa delegacia, eu sei porque eu já levei mulheres vítimas de violência com deficiência numa delegacia. É uma outra questão. Que é uma outra pauta. Sociais, Então, quando você chega, Pietro, é uma coisa absurda. Primeiro porque hoje na delegacia, como eu estava dizendo, você não tem mais esses estudantes de psicologia e etc. Você já é esperado por alguém que está trabalhando ali, vai levantar o servidor, vai largar o que ele está fazendo para te atender e falar assim, espera um pouquinho. E aí tu espera. Aí você, como advogado, leva a sua cliente para a pessoa lavrar o boletim de ocorrência. Pietro, que dificuldade. Primeiro, para o cara entender que aquela mulher é uma mulher surda, vítima de uma violência física, que o ex-companheiro largou ela com os filhos em casa toda machucada, traduzir isso em libras para ele acreditar. E aí o cara, ele começa, o servidor, ele começa a perder a paciência. Por quê? Porque a menina... ela vai falando em libras e você vai ter que sintetizar. Doutora, sintetiza, resume aí para mim o que aconteceu. Quer dizer, você já sofre esse tipo de julgamento e pressão. Por quê? Porque não é uma delegacia da mulher. Acumula vários problemas. Ele acumula vários problemas ali. O servidor, ele não é preparado, tá? Ele não tem preparo, ele não tem a acessibilidade. Você lembra de um outro ponto, investir em capacitação também dos servidores. Quem pode capacitar? Entendeu? Aí eu te pergunto, quem é que pode capacitar? As pessoas que têm experiência nisso, né? Assim, pode ser advogado, assistente social, né? Delegados mesmo, pessoas que tenham já uma da comunidade, que tenham informação da sociedade, quer dizer, que possa fazer de informação. Pietro, eu falo de capacitação hoje no nosso Rio de Janeiro, porque nós estamos sofrendo com a falta de profissionais capacitados nas repartições públicas em prol dessas pautas que a gente acabou de falar aqui, violência do idoso, violência da mulher. Capacitação em Teresópolis, naquela época, pela OAB Mulher, para os profissionais era Polícia Militar. Nossa, gente. É uma outra história. Dificuldade. A forma que olha para você, que está dando a capacitação. Imagine para a mulher. Então, assim, eu não estou culpando essas pessoas. Tô dizendo, não, a gente está é justamente o que eu falei de desconstruir conceitos, sabe? A visão que a maioria ainda dos homens tem, né, é que não é algo relevante. Sim. Não é tão grave assim. É a frase que bate todos os dias, Marisa. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava vendo um vídeo, Pietro, muito interessante. Um cara batendo na esposa, mas assim, com muita força. Aí vem um rapaz para ajudar e fala assim, não vem não que é minha esposa. O cara volta. Aí eu vou voltar para você na mesma situação. Se esse mesmo homem tivesse batendo num outro cara, eu duvido que esse outro ia voltar. Sim. Ele ia se meter na briga e falar, que isso, meu irmão, para com isso, que isso. Mas pelo simples fato dele dizer assim, me respeita o outro homem. Virou propriedade. Virou propriedade. Entendeu? Não a mulher, ele respeita o homem. Isso. Que muitas vezes a mulher desacompanhada, que é também errado de falar sozinha, desacompanhada de um homem, né? Uhum. Se você chama alguém para fazer um concerto de alguma coisa em sua casa, é diferente o tratamento. Então, tudo isso, mas isso é o quê? A gente aprendeu dessa forma. Aí alguns amigos me perguntam como é que eu posso ajudar nisso, que vão se conscientizando, né? Que eu acho que a primeira coisa é você tá aberto ao esclarecimento. E como é que eu posso ajudar? Pô, não repassa piada que não tem nada a ver, não bate nem palminha no grupo. Se você não quer se expor e dizer, pô, isso não é legal porque isso é o melhor, você até dizer, por que você não pode dizer? Você é menos homem porque você está falando, você é chato, você não é homem, né? Para não falar uma palavra que as pessoas usam, né? Que é uma outra coisa, né? Por que os palavrões são sempre machistas ou homofóbicos? Os palavrões da nossa sociedade são assim. Sim. Pode pensar em vários aí.
entendeu? Assim, então, tudo a ver com a nossa cultura. Então, lógico que não vai ser de uma hora para outra, mas a gente tem que Muda a estar aberto sociedade dessa e maneira. tem que dar possibilidade de pessoas que entendem do assunto levar para as pessoas cada vez. Porque como foi que eu aprendi? Como foi que você aprendeu? É assim, entendeu? Aproveitando o gancho nesse assunto, eu tenho uma dúvida, assim, queria que você, e uma curiosidade, na verdade. Você, quebrando tabus, assumiu a presidência lá da CAAJ, primeira mulher, 80 anos de instituição e tudo mais. O que te levou, primeiro, a concorrer, a estar lá, e como foi após a sua nomeação lá como presidente? Olha, o que me levou foi assim, com o tempo fazendo uma coisa e outra, né? Eu estava em Teresópolis, aí o Felipe ganha, eu ajudo o Felipe a ganhar a eleição, ele ganha a eleição, aí ele fala, vem para cá pro Rio, vamos fazer alguma coisa, aí eu vou e começo na Caixa a trabalhar com bem-estar. O Marcelo Oliveira era o presidente na época, e ele fez vários eixos, né? Me lembro bem. E ele me convidou para tratar do eixo bem-estar. Ele me via correndo, rede social, eu publicava que eu estava correndo, gostava de fazer isso, né? De postar, primórdios, tinha Facebook ainda, usava muito Facebook. E ele me chamou para cuidar disso. E aí a gente tinha aquelas tendas, não sei se você se lembra. Lembro. Treinamento Tendas funcional na móveis. praia, que é de onde veio o nosso professor, É. Adriano, né? Querido, dar um beijo para ele. E aí eu começo a cuidar dessa parte. Aí depois eu vou fazendo outras coisas na Caixa. Foi assim que eu fui, né? Aí nesse meio tempo também fui fazer estudo da pauta da mulher, fazer também isso, né? E aí eu acreditava muito, sabe? Na instituição, nas pessoas, na liderança, na época o presidente era o Felipe, tinham poucas mulheres, na verdade, e eu realmente me dispus. Eu lembro que a gente viajava por esse estado inteiro e eu era a única mulher que ia, sabe? E as minhas amigas falavam que eu era casada na época, eu não sei como é que seu marido aguenta. Um monte de homem e você falou, olha, tô pagando o preço do pioneirismo, eu queria que vocês viessem também. E eu ia mesmo. Ah, tem que sentar. E outra coisa, uma vez falaram pra mim assim, a mulher não tá na política porque não senta na mesa do bar. Falei, mas vou sentar. Então, assim, comecei a tomar a iniciativa de fazer essas coisas, entendeu? Hoje eu tomo uísque, fumo charuto. São coisas que eram mais masculinas, mas eu gosto, eu não faço obrigada. Mas você tem que se misturar e muitas vezes você é afastada desses ambientes. Não querem mulher nesses ambientes, entendeu? Isso é uma luta constante. Antes era mais ainda, hoje é muito mais fácil para as mulheres na política e ainda é muito difícil. Imagina, na época que a gente começou. Então, assim, mas eu tinha essa vontade de fazer e tinha apoio. Eu costumo dizer que foi um homem que me deu a mão, então hoje, desde então, eu dou a mão para mulheres, né? Não tive uma mulher para fazer isso, mas tive um homem, passei a fazer isso. Santa Cruz. Que é o Felipe, né? Querido amigo, se tornou um irmão aí de caminhada. E fez muito, né? O que eu falei, ele foi quem desempatou a paridade no Conselho Federal. Né? Ele estava empatado, ele falou, não, eu concordo, a paridade, senão não passava. E as cotas raciais também. Sim. Problema, né? Então, assim, é óbvio, foi um marco para o OAB, dando uma resposta, aí, na verdade, um exemplo, né? Uma resposta para toda a sociedade, né? E aí, como presidente, sim, o Felipe me estimulou muito a querer. Muitas vezes eu achava, pô, não vou dar conta, porque a gente acha que não vai dar conta, porque coloca muito na nossa cabeça que a gente não vai dar conta, porque eles falam mais alto que a gente, eles são mais ouvidos, prestam mais atenção, e eu ficava muito assim já há muito tempo, mas também sempre fui mesmo metida a fazer, né? E é o que eu falei, não tem apoio de outras mulheres, é mais difícil realmente, né? Mas, e aí, depois que eu assumi, eu acho que, eu já falei isso pra Flávia, eu acho, em alguns momentos, assim, acho que as pessoas tinham expectativa que eu fosse pintar tudo de rosa e ficar dançando ali, não fosse fazer nada efetivo, né? Então, muitas coisas as pessoas não gostaram, porque eu falei assim, eu não posso ser a primeira mulher em 80 anos, sentar aqui e não fazer diferença nenhuma para as mulheres. Eu tenho que lidar com 150 mil advogados, até passou esse número, né? Eu tenho que ser presidente de 150 mil advogados, mas é claro que eu preciso, com uma reparação histórica, fazer algumas coisas específicas para a pauta da mulher advogada. Não tem como não fazer, né? E a gente começou a fazer outras coisas também, mas também isso, né? Deixou suas sementes. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso, né? O grupo, né? Mas eu, como presidente, encontrei desafios nas próprias pessoas que me rodeavam, sabe? Já tive situação de bater mesmo na mesa, falando palavrão, falando, você me respeita aqui. O negócio, sabe? Teve vez um diretor que é meu amigo até hoje, ele falou assim, ele falava comigo na maior boa intenção, me chamava de minha linda. Aí um dia eu falei assim, deixa eu falar um negócio pra você. Por que você me chama de minha linda? Como assim? Você é ofendida? Não, não tô ofendida, mas é porque assim, você chama o presidente da OAB de meu lindo? Claro que não. Então, não me chama de minha linda. Assim, você não gosta de se sentir bonito? A pessoa, eu juro, eu percebi que ele estava sendo honesto no que ele estava falando. Achava que é bacana. Quando você fala que a mulher está enfeitando a mesa, acha que ela está se sentindo bem com isso.
Não é que ela... Ser agradável. Ela quer ser bonita, mas a gente tem vaidade? Claro que a gente, né? A gente tem vaidade, mas a gente não quer que isso seja o mais importante, que a gente seja reconhecida por isso. Não pela Né? beleza só. O fato de eu estar né? aqui hoje no podcast é porque ela foi a primeira presidente, porque eu sei atuar em direito das famílias. É por isso que eu tô aqui. Bacana. Não é porque meu cabelo é assim, assado, porque minha roupa... Não pode ser, porque o homem, ninguém vê o homem falando dessas coisas. Ninguém fala da gravata do cara, ou do terno. Não fala da mulher, fala da roupa. Fala. E as primeiras a Entendeu? falarem são as próprias mulheres. As pessoas criticam tudo. Então, assim, você pegar no poder público sem fazer nada que falar nada de partidário, mas eu lembro que eu sempre falava isso nas minhas palestras, que a Dilma era muito criticada pelas roupas dela. Não era só por outras coisas, pela roupa Ela foi também, obrigada pela sociedade, pressionada a fazer plástica. né? E o Temer nunca Tirava foi o óculos. criticado por nada, fisicamente falando. Pra você ver, né? Entendeu? Ela que eu tô foi falando. obrigada a tirar os óculos. Eu não sou petista, não tô fazendo também. É isso que eu falei, não é nada político, mas é pra gente ver. A única mulher que a gente Agressão. teve. Então, o parâmetro que eu tenho era esse. Eu me lembro que na época eu lembro uma vez que falaram dessas capinhas que colocam em bebedouro, sabe? Naquele plástico, naquele galão. Compararam uma roupa dela, eu recebi isso no Eu WhatsApp, recebi também. Eu recebi sabe? E também. eu falei assim, gente, que isso? Então, agora, quando você fala isso, você é chata do grupo. Exatamente. Eu Isso só aqui é queria só- que É a as pessoas careta. outras pessoas fossem chatas também. Que não fosse só eu, entendeu? Mas, ô Marisa, sabe o que eu acho? Assim, eu acho que é interessante a gente trazer para um podcast como o nosso, para trazer uma linguagem mais clara para a sociedade, que nem tudo é piada. Exatamente. Muita coisa é falta de informação. E eu bato na tecla da capacitação, do treinamento e da colocação da pessoa no ambiente de verdade. Por quê? Porque acontecem essas piadas. Quantas vezes eu, como chefe de gabinete, eu já não sofri piadas porque não era homem no meu gabinete? Quantas vezes? Ah, não, ó, não chama ela não porque ela é mulher. Eu falei, ué, mas como assim? E quando você fala de sentar na mesa do bar, essa fala me marca muito. Por quê? Porque a gente sabe, o Pietro, e a gente lida com a política, que muitas coisas são resolvidas no bar, É no no social, restaurante, no não é na social, não é reunião. na reunião. Não é na Por mais que a esposa Por mais que a não esposa goste, não goste, brigue, exatamente. não acredite, Mas tudo é todas as coisas são resolvido resolvidas ali. realmente no bar. 99% das coisas são resolvidas no social. Verdade. A gente cumpre a nossa agenda dentro do institucional, mas é no social que você troca a palavra, você fica mais à vontade e você resolve as coisas. Mas quantas vezes eu não participei do social por ser mulher? Exatamente. Flavinha, a gente tá passando por a gente está numa fase, né, de acesso à informação muito bacana. Essa questão de qualificação, hoje se vê muita questão de qualificação EAD, por mais que eu ainda acredite e goste mais da presencial por vários fatores, a gente tem muita ferramenta hoje de acesso. Quantas vezes você não atendeu no seu gabinete, assim como eu atendia no nosso lá, pessoas que iam lá e às vezes a gente falava assim, poxa, mas tem esse recurso aqui, mas eu não sabia. Eu disse, mas não sabia como, olha só, tem ferramenta. E realmente essa falta de informação, essa falta de... não sei se a comunicação é falha, ou não consigo... Duas coisas, eu acho. A comunicação é falha e as pessoas também não procuram. E eu falo isso por mim mesmo. Antes de eu começar pro sistema OAB, eu não entendia nada, não sabia nada, não sabia nem o que era caixa de assistência. Muita gente não sabe hoje. Assim, a gente tem hoje uma gama tão vasta de opções e, como ela falou assim, realmente o trabalho que ela fazia lá na Caixa de fazer palestras, seminários para poder plantar sementinha, na nossa juventude, a gente já tem que começar a fazer isso. Sim. A questão do conservadorismo, a cada dia tá diminuindo. Tá, Para as escolas é muito a gente fazer palestra em escola. A gente sabe que a gente vem dessa geração, dessa criação machista e muito conservadora, se posso chamar assim. Mas as coisas estão mudando, a gente está cada dia avançando um pouco mais, obviamente que não na velocidade que a gente quer, mas se a gente não criar mecanismos de políticas públicas que possam chegar até a ponta de fato, porque vou te falar uma coisa, a gente estava conversando outro dia num carro, e assim, música do Tigrinho, todo mundo sabe. Pois é. Como é que chega a música do Tigrinho? Meu filho tem 8 anos de idade, dança e canta música do Tigrinho. Outro dia eu tô ouvindo um podcast falando sobre isso, o que o nosso cérebro associa, né? Assim, a gente até a gente chegar nesse, fazer um recorte que a gente fez lá na Caixa, acho que a Flávia acompanhou isso, a gente criou um projeto chamado Advocacia Sem Machismo. Sim. Então, tava eu, a Priscila Nunes, que é a nossa
ainda nossa conselheira, Hugo Novaes, que era vice-presidente da OAB Bangu. A gente quis trazer um homem, ainda mais tivesse alguém com mais ligação com as subseções, né? Que foi nosso coordenador aqui. Hoje a gente até tem um projeto, a gente faz isso para empresas e etc., poder público, tanto que a gente começou, o embrião foi ali, né? E a ideia era justamente trazer os homens para essa discussão. E muitas pessoas, inclusive mulheres, criticaram, falavam assim, não, mas tem que ter mais mulher falando. Eu falei, aqui é diferente. A gente quer que os homens falem. A gente quer que os homens... Porque a gente... Por quê? Porque o homem muitas vezes ouve o homem. Então, teve vários momentos desse projeto, mas tinha isso de ter sempre homem falando, sabe? Pô, bacana. E então, você está falando do projeto? Advocacia sem machismo. Advocacia sem machismo. Para que a gente fizesse dentro de casa, né? A gente falava, para falar de violência política, institucional, né? Coisas que aconteciam também no judiciário, que é você ter um processo de família, você coloca lá para poder falar que essa mãe não tem condições de cuidar de um filho, você coloca a foto da mulher, ela estava no Facebook, tem uma foto de biquíni, olha só, olha que tipo de pessoa. E isso cola muito ainda. Cola, claro que cola. Entendeu? Então, claro. Assim, e a gente, quantas vezes a gente teve um caso assim concreto, até a Fernanda Mata me ajudou na época, a desentranhar dos autos essa foto. Isso é um caso real, que a advogada procurou a gente, sabe? Enquanto OAB mulher, nesse caso, não Caixa. Então, a gente pegou vários relatos assim, e homens advogados que tinham relatos também na advocacia deles, para falar, olha, você pode fazer a mesma defesa de outra forma, você não precisa fazer isso, você não precisa praticar uma violência no processo, violência processual, isso é bem interessante, né? Mas assim, eu estava ouvindo um podcast que fala que o nosso cérebro, ele é acostumado a essas coisas mais rápidas. Então você tá, às vezes, à noite, muitas vezes à noite, passando um monte de coisa assim no Instagram, né? Reels, não sei o quê, porque o seu cérebro, aí você acha divertido, aí você fica vendo e tal, e aí seu cérebro acostuma com essas coisas que te dão prazer imediato. Então é mais fácil você reter o tigrinho do que uma advocacia sem machismo. Olha, que interessante. Entendeu? Bacana. Isso é bem grave que a gente deve pensar. Principalmente as gerações que estão vindo aí, né? Cada vez mais... Eu falo muito dessa questão da divulgação, porque eu acho que quando o poder público quer, ele consegue. Eu lembro que eu vim de uma geração que a gente passou por uma fase do incentivo ao uso da camisinha. E na minha adolescência, todo mundo falava de camisinha, mas eu reparava assim, pouca gente adotava isso. Quando o governo fez uma propaganda que botou o Braulio, você lembra? Lembro, até que respondeu polêmico pra caramba, tal, mas enfim, foi algo que saíram da caixinha para poder chamar atenção naquela época, que era o que aplicava. Naquela época não tinha telefone celular, da forma que tem. Então assim, eu acho que pode ser direcionado de uma forma mais atual as propagandas não tão conservadoras, porque tem coisas que a gente consegue chegar nessa galera. E se a gente começar a implantar, como você falou, a sementinha hoje, daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai ter um país mais, assim, observador, de forma que respeite um pouco mais, aceite um pouco mais. Processo, a gente tem que só informação. Legal. Exatamente. Eu só bato muito nessa questão da educação e da formação, Marisa, porque, infelizmente, o Brasil é um dos pioneiros em feminicídio. Exatamente. Infelizmente, num país que a gente é tão extenso de estados e territórios, como é que você mata tanta mulher? Como é que ele pode ser considerado um dos países em que se mata mais gays e mulheres? Pietro, eu não sei estatisticamente agora, mas eu acho que a cada 10 minutos uma mulher é morta. Absurdo. Olha, assim, como que você pode... A gente está aqui falando, a gente tem um exemplo de policial que não sabe, não atende bem. Como você quer que essa pessoa atenda bem se ela não foi capacitada para isso? Não estou nem falando de tempo, de efetivo, de número de pessoas, estou falando qualidade. Tem que ter capacitação. E a gente tem que levar a sério isso, né? Agora, eu acho que a sociedade também tem que ajudar o poder público, porque eu lembro uma vez que eu estava fazendo, sei lá o quê, de trabalho voluntário, sempre fiz a minha vida toda, e uma amiga que eu fui pedir ajuda, já me lembrei qual foi o caso, ela falou assim, eu não, quem tem que fazer isso é o Estado, você está fazendo isso, quem tinha que fazer, isso não é minha responsabilidade. Eu falei, gente, claro que é. Então, assim... É de todo mundo, né? É de todo mundo. Então, é o que eu estava falando para você no grupo de WhatsApp. Você não compartilhar. É sua responsabilidade não perpetuar, não ajudar a perpetuar o machismo. Olha, eu acho que mais do que isso, eu acho que falta muito na evolução da nossa geração hoje, bater muito nessa tecla da educação. Eu insisto, e eu e Pietro, a gente vem conversando isso ao longo desse tempo todo do podcast, falando que o primário, o primordial, vem de casa, a educação.
entendeu? Os bons costumes, porque se você não começar por aí, como é que você vai levar para a escola uma criança que sequer em casa soube respeitar sua mãe? O que mais eu vejo, eu posso estar enganada, eu não tenho filhos, tá? Mas o que mais eu vejo é o pai com as suas atividades fora de casa, a mãe, dona de casa, ali com as crianças, e ela brigando com os filhos para tirarem os celulares naquela hora, porque já estavam muito tempo jogando, não sei o quê. Chega o pai em casa, acabou, parou, chega, na hora. Então você vê que dentro de casa já vem essa imposição de que, opa, a mãe não vai adiantar. Então tem que esperar seu pai chegar para tirar você do celular. Eu acho que essa inversão de valores, ela precisa ser muito trabalhada hoje em dia e principalmente ser elucidada nas sociedades mais, como é que eu vou te falar? Menos favorecidas, né? As mais coisa que distantes. se culpabiliza a mulher, né? Se a Exato, criança não está bem educada, porque a mulher está trabalhando. é isso. Essa mulher não tinha que estar trabalhando, tinha que estar em casa cuidando dos filhos. Se você chega na escola, eu dou sempre esse exemplo também. Se chega na escola com seu filho desarrumado, despenteado, alguma coisa está errada ali na roupa dele, nossa, que mãe relapsa. Chega um pai com uma criança na mesma situação, nossa, coitado desse pai, já teve que passar aqui rápido antes do trabalho. Conceito que a gente tem, a gente. Você olha, a primeira foto que você tira, a mente remete a isso. Verdade. E eu acho que é interessante que a gente leve como proposta desse podcast aqui, aos 92 municípios, pelo menos do Rio de Janeiro, né, Pietro? Essa capacitação. É possível, sim, a gente plantar essa sementinha, porque muita coisa tem sido mudada com um comportamento, Pietro, de capacitação, de elucidação, de esclarecimento, de informação. Eu vejo muito, eu acompanho muito, eu fiz pós-graduação em violência contra criança e adolescente. E eu acompanho muito esses casos há muitos anos, que me chocam e eu vejo quais são as providências que vêm sendo tomadas. E hoje, muitas escolas, é claro, quebrando barreiras, quebrando pedrinhas, mas elas levam as aulas de educação sexual, camufladas de alguma forma, mas o esclarecimento do que é violência contra a criança. E é uma dificuldade por conta da questão religiosa. Exatamente. Que ele fala mal de uma religião. Não. Uma vez eu fiz uma capacitação para professores na rede pública de Teresópolis, há muito tempo atrás, quando a gente falava de necessidade do terceiro banheiro, para respeitar as pessoas transexuais. Na época, nossa, foi um negócio difícil pra caramba de fazer. Era eu e uma professora que é sexóloga também. Porque é um assunto que as pessoas têm dificuldade de abrir para você falar. Não quer falar. E a gente enfrentou todos os tipos de perguntas, sem problema. Mas assim, e é difícil mesmo. E assim, por exemplo, se você tirar um pouco o foco do poder público, que é importante, porque eu acho que a população acaba sendo nivelada nesse conhecimento através do poder público, porque o poder público passa para a sociedade, né? Claro, é o primeiro responsável. Agora, se você pensar, por exemplo, faz um recorte com a rede hoteleira. Eu já dei capacitação para o hotel. Gente, o turismo, que a gente chama homoafetivo, o turismo homoafetivo é enorme. Muitas pessoas, casais homoafetivos, não têm filhos ainda, porque a adoção por casais homoafetivos veio também crescendo de um tempo para cá, porque tinha muito preconceito, ainda tem, mas tinha mais. Essas pessoas muitas vezes têm dinheiro, a família muitas vezes não quer saber da pessoa. E aí você vai viajar, gasta. Então eu já fiz essa pesquisa, tem um turismo nesse sentido. Aí às vezes marca num hotel, aí o hotel bota 2 camas solteiras. Tem que perguntar se é um casal, porque já é maltratado ali. Então assim, eu lembro, e até sobre violência, só para fechar essa parte, uma amiga da minha sobrinha viajou com o ex-namorado dela e ela estava sofrendo uma violência verbal da parte dele. Houve uma interveniência do hotel, de funcionário do hotel, depois colocaram ela numa sala separada da dele, chamaram a psicóloga e ligaram para a família dela. Eu achei espetacular. Que legal. Bacana. Hoje em dia, nessa era de rede social tão importante, você faz uma propaganda positiva ou negativa de um estabelecimento. E isso atrai pessoas, né, positivamente, sabe? Marisa, eu ia falar sobre essa violência sexual da mulher, que ela hoje, como o Pietro disse anteriormente, ela é muito colocada hoje como objeto. E aí, eu me lembro que eu fui num congresso uma vez em Maceió, fui num hotel top, e como eu gosto de ficar acordada à noite, bebendo e tal, com os amigos, eu estava bebendo, e aí eu comecei a ver uma entrada de umas meninas menores de idade no hotel. Eu falei, gente, o que essas crianças estão fazendo aqui? Mas, Pietro, eram meninas de, assim, 12, 13 anos no máximo. Marisa, mas era algo, assim,
muito sutil. Só que eu comecei a reparar por causa das roupas que essas meninas estavam entrando. E eu virei pro meu amigo e falei assim, cara, eu não tô acreditando que tá tendo turismo sexual aqui com criança dentro desse hotel. Aí ele falou, Flávia, fica quieta. Eu falei, eu vou ficar quieta? A primeira orientação, pelo amor de Deus, não faz escândalo. Aí tinha acontecido comigo várias vezes, pelo amor de Deus, já sabe que você vai fazer alguma coisa. Já sabe o que eu vou fazer? Eu falei, você E aí falou é um com a pessoa escândalo, errada. porque se você fala, é escândalo. Não, eu falei, você falou com a pessoa errada. Eu falei pra ele, faz o seguinte, some de perto de mim, finge que até você não me conhece. Se você não quer proteger aquela criança, você finge até que não me conhece. Mas eu vou chamar a polícia. Flávia, pelo amor de Deus, a gente tá aqui para um congresso assim. Eu falei, some daqui. Eu não posso admitir que a violência da criança seja normalizada dentro do hotel aqui. Aí eu chamei o gerente. Para minha surpresa, sabe qual foi a resposta dele? Minha senhora, isso aqui é normal. A senhora veio lá do Rio de Janeiro aqui querer dar regra aqui, uma hora dessa? Não, foi isso que ele falou, de dar regra aqui. Eu falei, como é que é? O senhor é conivente, o senhor deve estar levando dinheiro então, né? A senhora está me chamando de quê? Eu falei, eu não estou lhe chamando de nada, eu só estou lhe dizendo que o senhor está contribuindo para destruir não só aquela criança, como a família dela. Aí sabe o que ele falou para mim? O que mais me deixou estarrecida? A mãe sabe. Imaginei isso. A mãe sabe. Pior que muitas das vezes. Aí ele virou para mim, ainda pior, ele virou para mim e falou assim, minha senhora, se ela não vier aqui fazer programa, não tem comida na casa dela. Se a senhora ligar para a polícia agora, a polícia vier aqui, sabe o que ela vai fazer? Vai lavrar o boletim de ocorrência, vai virar as costas para a senhora, vai embora e a criança vai voltar amanhã porque a senhora não está aqui. Então, é o que a gente fala aqui, o problema não é a lei, né? Não são as políticas públicas, entendeu? né? Mas vale a pena também assim, a gente deixar registrado que eu, pelo menos, nunca vi tanta ação focada para o empoderamento feminino, focada para dar apoio como tem acontecido. A gente teve aqui a graça de entrevistar a Érica, que Érica Paz. Érica Paz coordena o Empoderadas, junto, se eu não me engano, a Rosângela Gomes. É a secretária, Rosângela Gomes. Na pasta dela. Isso. E eu achei assim, muito bacana que não só tratar as mulheres que estão em vulnerabilidade, passando por aquele momento, é prever algo que possivelmente possa acontecer. O projeto dela é bem bacana que capacita as mulheres, abre os olhos das mulheres para situações do dia a dia, para defesa pessoal. Esse tipo de situação. Eu conheço até um professor, foi professor da Caixa na época das tendas, que é o Miguel, vou mandar um beijo pra ele, tá com ela, ele já veio falar comigo. Que bacana. Sobre isso, assim, porque ele é professor de educação física e tá ajudando no projeto. Tá tomando uma repercussão nacional o projeto dela. Internacional, ela já foi até lá fora, não lembra? Eu tô desatualizada. Ela falou aqui, menina, ela falou que ela foi reconhecida, ela foi na ONU, lembra? Ah, sim. Ela foi receber um prêmio da ONU. Mas a expansão do projeto dela tá sendo do Rio, tá indo para outros estados. Não, fora do Brasil, e aí, em Nova York. E aí você vê assim, como é que o governo também ele pode agir e quando ele quer, ele consegue. Assim como tem os Centros de Integração de Apoio à Mulher, os CIANs, e vários outros, a Secretaria da Mulher, que tem uma acessibilidade muito maior e uma ação muito bacana, a gente está progredindo muito. E é bem bacana falar assim, parabenizar até essa acessibilidade do nosso governador, Cláudio Castro, a Aneline, que defende muito a pauta dos especialistas das mulheres. E assim, a gente tem muita pauta para conversar, mas eu vou ser um pouquinho do estraga-prazer. É que nosso tempo está se esgotando. E aí, Flavinha, faça as honras, por favor, daquela dúvida que você tem. Fala para mim. Marisa, fala para mim. O que a Marisa de hoje falaria para aquela Marisa de 8 anos de idade quando viu os pais se separando? Nossa, eu acho que eu falaria assim, vai ser difícil, mas não desiste não. Continua, a luta continua. Continua, porque é isso. Eu não conhecia que tinha gente antes de mim fazendo também, né? E o que me deixa mais feliz nesse trabalho é saber que eu tô deixando alguma coisa melhor para quem tá vindo, sabe? Para as mulheres, as meninas, né? Principalmente. Você deixou um legado, né, Marisa? Você deixou um legado não só na CAARJ, você deixou um legado na diretoria de mulheres. Eu sou suspeita de falar porque eu também fiz parte dessa história, o trabalho. Nós fizemos o GT Mulheres na Política, né? Nós tínhamos a preocupação, Pietro, de todos os dias olhar. Eu já leio o Diário Oficial obrigatoriamente, né? Mas a gente tinha a preocupação todos os dias de dar publicidade à lei que saía para as mulheres. Então, parabéns pelo seu trabalho. A gente, infelizmente, como o Pietro falou, a gente tem que terminar. Eu quero deixar nosso agradecimento aqui. O Fala Pública Podcast está aberto para você, quantas vezes você quiser voltar.
diga suas redes sociais aí para o pessoal te seguir. E eu já deixo registrado, pessoal, Fala Pública Podcast no Instagram, no YouTube, doutora Flávia Guiar, Pietro Bernardes. Sigam-nos. E doutora Marisa Gáudio. Meu Instagram é marisa, com s.gaudio.adv. Mas se botar Marisa Gáudio, vai aparecer. Marisa com S. Com S. Marisa, mais uma vez, a gente te agradece pela sua presença aqui hoje. Foi muito enriquecedor essa nossa tarde e noite aqui. E, principalmente, eu deixo para você aquilo que a gente sempre fala para os nossos convidados. Um agradecimento especial pela disponibilidade do seu tempo em estar conosco. Para a gente é muito importante a sua presença, né? Verdade, assim, o recado de que não desista, que vai conseguir, vai acontecer. Acho que aconteceu para você. Obrigado por estar aqui, por ter nos contribuído com a gente, com toda essa experiência, com todas essas passagens que você teve aí, históricas dentro da OAB. A gente com certeza tem uma galera bem grande que com certeza se sensibiliza e nos pergunta sempre sobre essa questão dessa pauta. É uma pauta que a gente fala muito corriqueira aqui na casa, que é família, que é mulher. E assim, a cada dia a gente está evoluindo. Isso. Então assim, muito obrigado por ter vindo. A casa é sua, o tempo é curto e outras possibilidades a gente com certeza vai ter aí e vários temas para a gente poder estar falando. Sinta-se à vontade para vir quando quiser, mas muito obrigado, por ter vindo. Pessoal, Fala Pública Podcast. Agradece a doutora Marisa Gáudio. Quer falar alguma coisa? Obrigada a vocês, parabéns, tá? E sucesso, muito sucesso no programa de vocês. Obrigado. Eu já ia terminando, pessoal, deixando a fala sem registrar aqui da Marisa. Olha, sigam-nos nas redes, estamos à disposição. Se você tem uma ideia, se você quer nos passar alguma informação, Fala Pública Podcast está aqui. Até o próximo episódio. Obrigada.